Olha, em instantes a gente vai ao vivo, em definitivo, com o repórter Neto Mota, saber as novidades do novo decreto de distanciamento controlado do governo de Alagoas. Há uma expectativa de um afrouxamento nas medidas que já tinham sido, né? Vamos direto então, já está lá ao vivo, já começou, vamos colocar na tela aqui, ao vivo, Neto Mota, acompanhando a entrevista coletiva, o governador Renan Filho agora falando ao vivo. A vacinação, basta entrar no site covid19.saude.al.gov.br/agenda vacina ou no site www.saude.al.gov.br. É preciso fazer um cadastro para a vacinação. Quase 700 pessoas já foram imunizadas, conforme disse anteriormente. A maior parte delas gestantes. E a vacinação das gestantes e puérperas é sempre a partir dos 18 anos. Com a chegada dessa nova remessa de vacinas Pfizer, que recebemos hoje, 18.720 doses, nós vamos vacinar todas as gestantes e puérperas a partir dos 18 anos. Então, esses são alguns informes importantes. Queria colocar também que a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está em 74%, sendo 71% na capital e 79% no interior. E a ocupação de leitos clínicos em Alagoas é de 37%. Nós estamos, portanto, com a ocupação geral média entre leitos clínicos e leitos de UTI de 46%. Alagoas segue conseguindo atender todas as pessoas que adoecem. Digo isso para fortalecer, que é muito importante que o cidadão mantenha as medidas de proteção individual, de higiene pessoal, para que a gente não veja o adoecimento voltar a crescer no estado. Então eu queria, antes de passar para as mudanças do novo decreto, passar a palavra ao secretário Fabrício Marques para que ele possa fazer a apresentação às pessoas que nos assistem de casa e à imprensa presente a respeito dos indicadores dos últimos 15 dias. Boa noite a todos, né? Boa noite, governador, e boa noite, colegas secretários e jornalistas que estão aqui, toda a imprensa que está nos assistindo. Vou aqui rapidamente, tentar ser sucinto, apresentar aqui o nosso plano de distanciamento social controlado, que a gente vem apresentando a última vez, tem 14 dias hoje. Sempre, trazendo, a gente toma decisão aqui com base em 3 dimensões estratégicas a serem observadas para a mudança de fase na pandemia: capacidade hospitalar instalada, evolução de óbitos por semana epidemiológica, taxa de crescimento do Covid, tendo 6 indicadores que são observados pela equipe da saúde para a tomada de decisão. Aqui são as definições de bandeiras, que a gente vai desde a bandeira vermelha, que é o risco elevado, convivência com o vírus, até a bandeira verde, que dentro da pandemia o que a gente classifica como um risco moderado para a convivência social. E aqui, rapidamente, alguns parâmetros que são utilizados para esses indicadores, Então, taxa de ocupação de leitos com respiradores, taxa de ocupação de leitos gerais. Tem aqui os indicadores, já foram apresentados algumas outras vezes. Isso na dimensão capacidade hospitalar instalada. Na dimensão evolução de óbitos por semana epidemiológica, na realidade a gente sempre compara a última semana epidemiológica, que fechou no último sábado, com as 4 anteriores, ou seja, sempre comparando conjuntamente 5 semanas, isso tanto para número de óbitos como para taxa de letalidade. E a terceira dimensão, que é a taxa de crescimento da contaminação do Covid no estado também, que é o número de casos ativos por casos recuperados, também sempre comparando a última semana com as 4 anteriores, ou seja, as 5 semanas de um conjunto para a tomada de decisão. E aqui entrando já na série histórica desses 6 indicadores, a gente tem aqui o indicador que é a taxa de ocupação de leitos com respiradores. A gente ficou ali por muito tempo, mais de um mês, sempre muito próximo, acima, levemente abaixo de 80% da taxa de ocupação, mas já há algumas semanas a gente vem apresentando aí uma queda clara nesse indicador. O outro indicador, que é a taxa de ocupação de leito geral, que inclui, além dos leitos com respiradores, os leitos clínicos, também a gente ficou por um período ali em torno de 70%,
de ocupação, oscilando em torno de 70%, teve uma queda e depois apresentou uma tendência de queda e na semana passada uma pequena reversão ali de crescimento da taxa de ocupação, mas ainda muito abaixo de 60%. O terceiro indicador, que é a quantidade de leitos com respiradores, o Estado ainda ampliou, tinha chegado já alguns meses atrás, acima de 10 leitos com respiradores, que foi uma meta que o governador, o desafio que deu para a Secretaria de Saúde, e o Estado, mesmo nesse período recente, expandiu, e hoje a gente tem já mais de 13 leitos com respiradores a cada grupo de 100 mil habitantes no Estado. E o quarto indicador que a gente apresenta é a evolução de óbitos por semana epidemiológica. Então, acho que é o dado mais importante, né, que a gente apresenta aqui em todas as reuniões. Alagoas, que chegou a ter nessa segunda onda, né, da Covid-19, a gente teve há 7 semanas atrás, chegamos a ter 178 óbitos numa semana, e desde então a gente vem tendo uma tendência de queda que se acentuou bem na última semana agora, que fechou no último sábado, dia 8 de maio. Então a gente teve uma tendência e nesse último sábado a gente fechou em 123 óbitos aqui no estado de Alagoas, ou seja, abaixo de 20, a média diária de 20 óbitos na semana passada. E uma coisa importante é que nós fomos um dos poucos estados do Brasil que tivemos uma segunda onda com pico de mortes menor que a primeira. Isso é um dado muito significativo. Na realidade a gente teve na primeira onda muitas semanas acima de 176 óbitos, né? Foi o nosso pico nesse momento. E aqui abrindo, aqui detalhando esse dado em capital e interior, a gente tem a evolução da capital também. Há 7 semanas atrás a capital teve um momento mais delicado, com 88 óbitos, também muito abaixo do pico da primeira onda, que a gente chegou a ter numa semana 126 óbitos, tivemos 88 óbitos, e desde então a gente vem apresentando uma tendência clara aí de redução do número de óbitos por semana epidemiológica, e na semana passada, que fechou no sábado, dia 8, Maceió teve 55 óbitos, média de 8 óbitos por dia na semana passada. E o interior, que chegamos a ter há 7 semanas atrás 90 óbitos, também abaixo do pico da primeira onda, apresentou, né, um platô ali, uma estabilidade ali em torno de 80, e na semana passada, pela primeira vez, a gente conseguiu ter uma redução ali, fechando em 68 óbitos, também em todas as demais cidades do estado, exceto a capital. Que é um gráfico comparativo, né, em que a gente apresenta a tendência de Maceió e do interior. Eles se comportam, tem uma similaridade, né, na evolução, até porque essa doença, como o governador sempre enfatiza, é uma doença coletiva, não tem ilha, a conexão do próprio estado, a gente vê essa evolução, e desde há 2 semanas atrás a gente já vê uma queda aí muito mais acentuada em Maceió, e na semana passada também no interior do estado, o número de óbitos por semana epidemiológica. Que uma tabela que traz desde o início da pandemia os óbitos em Maceió e no interior, os óbitos mensais. Então a gente teve no mês de abril, fechou no mês de abril, né, 319 óbitos em Maceió e 357 no interior, sempre números muito próximos a março. Quer dizer, abril foi muito mais duro do que março em vários lugares, e aqui no estado teve praticamente o mesmo número de óbitos em março e em abril, e já em maio com a tendência clara aí de redução de óbitos nesse mês de maio. Aqui são os 2 indicadores que finalizam, né, os nossos critérios de tomada de decisão, é a taxa de letalidade e o número de casos ativos por casos recuperados, também com a tendência de queda aí desde o início da pandemia. Que rapidamente, tomando como princípios as bandeiras e os parâmetros que foram apresentados no início, aqui tem a classificação de risco, né, da última semana epidemiológica, que fechou no dia 8 de maio, mas eu acho que vale muito mais, além de ver essa fotografia, ver o filme aqui, que é a evolução dessas classificações de risco desde o início, né, pelo menos do início, mas desde novembro para cá, das semanas epidemiológicas. Então a gente fechou a taxa de ocupação, de acordo com a classificação nossa, fechou na bandeira amarela, que a gente chama de risco moderado, né, porque fechou acima de 65%. A taxa de ocupação de leitos geral
a gente fechou em 52%, que é risco baixo, taxa de ocupação, quantidade de leitos por 100 mil habitantes também na classificação verde, que é o risco baixo, óbitos por semana epidemiológica, fechamos como a semana com 123 óbitos, o menor número de óbitos das últimas 5 semanas, a taxa de letalidade, que é desde o início da pandemia, que é o número de óbitos em relação ao total de casos identificados, a gente já estava em aceleração essa taxa de letalidade, né, nas últimas semanas, mas já com a tendência de reversão. E uma variável muito importante aqui que dá um pouco, indica e antecipa um pouco a evolução futura, é a razão de casos ativos por casos recuperados, que fechou na semana passada com a menor semana também das últimas 5 semanas. Então, nós tivemos dos 6 indicadores, 4 classificados como bandeira verde, né, de risco baixo, e 2 classificados ali como amarelo. E aqui, como que fica o Estado em relação a essa decisão, né, sobre a classificação de risco geral do Estado. Governador. O Estado segue na fase vermelha, sobretudo porque ainda temos, mesmo em queda, um número de mortes semanal alto, né? Alagoas se aproximou de 20 mortes por dia na última semana epidemiológica, em queda ainda, mas com 20 mortes por dia é um número muito significativo. E nós vamos permanecer na fase vermelha, mas com algumas flexibilizações e com um viés de possibilidade de seguirmos avançando de fase adiante. Então, o decreto novo será renovado por 15 dias e terá as seguintes alterações estabelecidas. Nós restabeleceremos o funcionamento de restaurantes e bares até às 21 horas durante os dias da semana e também até às 21 horas durante os finais de semana. A restrição de horário, que iniciava às 21 horas, muda nesse decreto para as 22 horas. As pessoas poderão circular sem objetivo de saúde ou de trabalho até as 22 horas. Vamos restabelecer o funcionamento de cinema, teatros, museus e parques temáticos com 30% de ocupação, e os shopping centers voltarão a funcionar até as 21 horas, a exemplo do funcionamento de bares e restaurantes durante a semana e durante também os finais de semana. De maneira que, com essas mudanças, o Estado praticamente restabelece todo o funcionamento do setor produtivo, com algumas restrições ainda no setor de eventos sociais e eventos esportivos, e com algumas restrições de horário para o funcionamento de bares e restaurantes. Os outros segmentos estão todos funcionando com público diminuído, com ocupação menor do que a capacidade máxima, mas com a possibilidade de, se continuar o ritmo de redução de mortes, a gente seguir flexibilizando a economia para restabelecê-la o quanto antes, porque esse é o desejo do Estado, desde que as condições sanitárias permitam. Dito isso, eu queria passar a palavra aqui ao secretário Alexandre Aires para ele fazer uma avaliação geral a respeito do decreto dos últimos 15 dias. Boa noite, governador, colegas secretários. Queria saudar o nosso novo secretário, Márcio Beltrão, que assumiu no lugar do secretário Rafael Brito, que já participou dessa discussão juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde e as demais secretarias. Nesse objetivo, governador Renan Filho e quem está assistindo a gente em casa, da retomada da normalidade ou da aproximação a esse período que toda a população anseia. E a gente tem fundado o nosso trabalho aqui, nesses 14, 15 meses já de enfrentamento, a gente tem fundado aqui o nosso trabalho na análise técnica, com base na orientação dos profissionais de saúde, que, nesse momento, ao analisar os números da última semana epidemiológica, identificaram a possibilidade desse avanço aqui proposto pelo governo de Alagoas. Isso
acontece de maneira dinâmica, a gente está acompanhando os números, estamos atentos ao comportamento da pandemia nos outros estados, principalmente os estados circunvizinhos, que ainda passam por muita dificuldade, mas a gente tem atuado de maneira coerente e nesse momento já há 15 dias consecutivos com uma taxa de ocupação hospitalar menor do que 80%, a gente já vislumbra uma possibilidade de flexibilizar os horários de funcionamento de alguns segmentos econômicos. Então, queria ressaltar a importância de que a população continue colaborando. A gente tem trabalhado ao lado dos municípios alagoanos para acelerarmos a vacinação. O governador Renan Filho lançou um programa muito importante, o Vacina Alagoas, que distribuiu uma quantia financeira para que os municípios possam se fortalecer na contratação de profissionais e na aceleração da imunização em todas as partes de Alagoas. E nesse momento o que a gente pede é a continuidade da colaboração do cidadão alagoano, que continue utilizando máscaras, evitando aglomerações, para que a gente possa continuar dando esse belo exemplo ao Brasil. Alagoas, um dos menores estados do Brasil, mas que hoje tem como uma referência muito importante o trabalho que foi feito nesse enfrentamento, onde não colapsamos em nenhum momento a nossa rede hospitalar. Somos um dos estados que mais rapidamente tem levado a vacina para a população alagoana, e esse trabalho é fruto de uma transparência, de uma organização, de um planejamento que tem possibilitado os números positivos que a gente tem alcançado no enfrentamento à pandemia. Pronto, muito bem, secretário Alexandre Aires, além do secretário Fabrício Marques e do secretário Jorge Santoro, que participam desta transmissão, estou aqui o Procurador-Geral do Estado, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e o secretário-chefe do Gabinete Civil. Nós tivemos uma reunião, eu aproveito para comunicar ao alagoano e à imprensa presente, muito mais tranquila no dia de hoje, uma reunião onde a gente tem acompanhado certa estabilidade da ocupação hospitalar de leitos de UTI, mas uma redução de alagoanos hospitalizados, o que nos garante que também estamos tendo um nível de complexidade menor nos leitos de UTI, o que significa que a tendência é que nas próximas semanas tenhamos ainda outras reduções da mortalidade por Covid-19 no Estado. Isso é importante para que a gente tenha as condições sanitárias necessárias para promover o pleno funcionamento da nossa economia. Quero aproveitar para colocar que o Estado vai seguir vacinando as pessoas o quanto antes, assim que recebermos as vacinas, imunizarmos o nosso povo quanto antes. O Estado vai seguir oferecendo tratamento para quem adoece e vamos seguir alertando as pessoas para que se cuidem, no sentido de não adoecerem nesse momento, sobretudo no momento que ainda estamos vivendo a segunda onda. Quero colocar, secretário Alexandre, que o estado de Alagoas é hoje um dos estados que mais vacina as pessoas em percentual de vacinas com relação ao número de vacinas recebidas. Ao mesmo tempo, nós temos o menor número de mortes do Nordeste, isso em número absoluto de mortes. Temos o terceiro menor número de mortes no Brasil para grupos de 100 mil habitantes. E temos o maior número de hospitais públicos novos, definitivos, entregues na pandemia. Isso somado é provavelmente o que garantiu ao estado de Alagoas uma segunda onda menos intensa em mortes do que a primeira. Então eu queria colocar isso e me colocar ao lado dos secretários à disposição da imprensa para responder algumas perguntas. 3 mil recuperados. Exatamente. Passando então para a primeira pergunta do Douglas França, da TV Gazeta. Boa noite, governador, secretário. Eu queria que o senhor reforçasse, apesar do óbvio, é sempre importante a gente reforçar, porque que nesse momento, apesar das reclamações, das reivindicações do setor de eventos, sejam sociais e esportivos, o Estado não avançou nesse segmento, nesse setor. Queria que o senhor reforçasse
o porquê de não ter avançado nesse segmento, porque muita gente quer estar querendo saber de repente por voltar, ou está questionando, né, já que a gente caminhou em outras áreas, em outros setores, queria que o senhor reforçasse por que a gente não avançou nesse momento no setor na área de eventos, né? Porque o setor de eventos, ele é o setor que mais vai de encontro com as necessidades sanitárias. Aglomerar pessoas ainda não é possível, nem familiarmente é recomendável. Os médicos, os técnicos da área da saúde pública não recomendam nem que o cidadão se aglomere na sua própria casa com a sua própria família, trazendo entes que residem em outros lugares. Portanto, não é recomendável no momento fazer eventos. Como os eventos são eventuais, como o próprio nome diz, eles sofrem uma influência menor do que outros segmentos que precisam funcionar, senão não abrirão mais. Então a gente tem um olhar diferente para segmentos do setor produtivo diferentes também. Mas chegará em breve o momento para a retomada de eventos. Vale dizer que o estado de Alagoas, quando houve o arrefecimento da primeira onda, voltou a fazer alguns eventos. E do jeito que você fala que alguns reclamam por não abrir eventos, muita gente também reclamou por abrir. Alguns eventos aqui do estado foram mídia nacional, como por exemplo Réveillon na Barra de São Miguel, Réveillon em Maceió, porque a maior parte das pessoas está mesmo preocupada com a vida dela. Então a discussão hoje no país e no planeta inteiro é essa. E nós temos aqui que, com bom senso, articular as duas questões. Garantir o funcionamento da economia para que a nossa população tenha sustentação, emprego, trabalho e, ao mesmo tempo, garantir o arrefecimento da doença no Estado, preservando o maior número de vidas. Eu aproveito a sua pergunta para dizer que amanhã nós vamos atingir uma marca muito importante, que é a marca de 10 mil altas na rede hospitalar Covid de Alagoas. 10 mil altas significa 10 mil pessoas que pegaram o vírus, desenvolveram uma forma grave da doença, deram entrada na rede hospitalar especializada e saíram com vida. Isso é muito importante e demonstra a magnitude dessa crise. Pergunta agora do Henrique Pereira, da Band. Senhores, boa noite aos colegas. Governador, o senhor falou do horário estendido para shopping centers, né? Inclusive aos fins de semana. Há alguma mudança em relação às lojas de rua, centro da cidade, por exemplo, lojas de galeria nos bairros e tal, elas podem funcionar até mais tarde ou mantém o horário? Não, elas vão poder funcionar também, eu não me referi a elas, mas até o mesmo horário que o funcionamento de bares e restaurantes para aquelas que funcionam com essas características. As lojas em Alagoas, de maneira geral, elas funcionam até 6 horas, horário comercial. Por isso eu me referi apenas aos shoppings. Mas se tiver algum tipo de estabelecimento, a gente vai também dar o mesmo tratamento de shopping a quem funciona dentro de galerias, coisas dessa natureza. Precisa ter as mesmas condições e o mesmo protocolo que os shoppings fazem. É isso. Pergunta agora do Neto Mota, Governador, boa noite a todos. A gente está aqui ao vivo no Cidade Alerta Alagoas e tem muita gente querendo saber sobre as escolas públicas, o ano letivo nas escolas da rede estadual. Como é que está esse planejamento, como é que está o acompanhamento das escolas que ficam no interior de Alagoas também? Olha, o secretário Rafael Brito está trabalhando duro para a gente, em breve, lançar um amplo plano de retomada das aulas e de fortalecimento da educação do estado de Alagoas de maneira geral. A educação pública vai retornar com vacina de profissionais da educação. Não adianta a gente imaginar que vamos retomar aulas sem vacinar os profissionais da educação, porque os profissionais voltarão de maneira insegura e isso vai fazer com que as aulas também não rendam. De maneira que nós autorizamos a vacinação dos profissionais da educação, os municípios já vão iniciar, alguns já iniciaram, né? E a gente espera que isso ocorra o quanto antes, talvez, nas nossas previsões, entre os meses de maio e junho,
para, a partir daí, nós retomarmos as aulas com segurança para os profissionais da educação e também com um protocolo rígido para que os alunos não se contaminem na própria escola e levem o vírus para sua família, para aquela parte que ainda não foi vacinada. De maneira que esse é o planejamento do Estado, e o Estado, nos próximos dias, lançará um plano de ação na educação para a retomada de aulas e para o fortalecimento da educação de maneira geral. Pergunta agora do Luiz Filho, Rádio Difusora, TV Educativa. Muito bem, estamos acompanhando ao vivo e você ouviu aqui em primeira mão no Cidade Alerta Alagoas as mudanças do novo decreto estadual. Então vamos recapitular para você que está acompanhando. O governador Renan Filho acabou de anunciar em entrevista coletiva que Alagoas, mesmo continuando na chamada fase vermelha, tem algumas alterações. Você está vendo na tela aí que uma das grandes novidades é essa: cinemas, teatros e galerias poderão voltar a funcionar em Alagoas com 30% da capacidade. Essa é uma novidade porque nem mesmo quando nós estávamos na fase amarela, esses segmentos estavam funcionando. Em outros estados, esses segmentos voltaram a funcionar, como é o caso de cinemas e teatros, depois voltaram a fechar. Aqui em Alagoas, desde março do ano passado, ou seja, mais de um ano, cinemas, teatros, galerias, enfim, não funcionam. Vão poder voltar a partir deste novo decreto com 30% da capacidade. Outra novidade se diz, exatamente em relação ao horário de funcionamento de shoppings. Shoppings vão poder funcionar hoje, só era até as 8 da noite, agora podem funcionar até as 9 da noite, todos os dias da semana. Lojas de rua que não estão em centros, os centros da cidade, vão poder funcionar também até esse horário de 9 horas da noite, caso queiram. Já em relação aos restaurantes e bares, que também tinham uma diferença de funcionamento durante a semana e no final de semana, a partir de agora podem funcionar também todos os dias, bares e restaurantes, até as 9 da noite. Em relação, que a gente destaca aqui, aquele controle de circulação de pessoas que antes começava às 9 da noite, agora começa um pouco mais tarde, às 10 da noite, mas ainda existe. Então, essas são as novidades que você acompanhou agora ao vivo no Cidade Alerta Alagoas. A entrevista coletiva continua. A principal novidade é exatamente a volta do funcionamento de cinemas, teatros e galerias, eventos não voltam nesse momento. O governador acabou de responder a essa pergunta, possivelmente num próximo momento, mas ainda não. Então, os eventos continuam proibidos, não tem limitação para a realização de eventos em Alagoas, mesmo com capacidade reduzida. Eventos, festas, enfim, feiras, enfim, esse tipo de evento não está autorizado ainda nesse novo decreto. Daqui a pouco a gente vai voltar com o Neto Mota. Ele vai recapitular o resumo também dessa entrevista coletiva e daqui a pouco tem todos os detalhes também no tnh1.com.br.